Você se considera, olhando assim, a sua carreira acabasse hoje, você não treinasse mais nenhum time, e você olhasse sua carreira como jogador e como treinador, você acha que você foi um melhor jogador ou um melhor treinador? Eu já me fiz essa pergunta várias vezes. Eu acho que... Porque eu não tô falando de nenhum jogador qualquer aqui, pra quem não viu jogar. Meu pai fala muito do Meu pai fala muito dele. Eu vou deixar a modéstia de lado e vou te falar uma Cristiano coisa. Ronaldo, vai. Eu não teria coragem de falar uma coisa. Pô, é muita autoestima, né, muito velho? autoestima, mas Nem enfim, pisca. Assim, mas ele é um dos grandes. não, Então com certeza. vamos O cara até é monstro. aceitar. Eu tinha mais talento do que eu mostrei dentro de campo. E isso ficou notório em alguns clubes onde eu passei. A minha carreira como jogador, ela poderia ter sido muito melhor. Muito melhor. Eu não consegui desempenhar o que eu tinha de futebol. Você atribui isso ao quê? Aos técnicos? Não, eu atribuo isso a, muitas vezes, a aspectos emocionais, a maturação de vida. Você vê o psicólogo como algo importante dentro de um clube hoje? Eu vejo o psicólogo importante. O psicólogo, ele é importante hoje para a saúde mental da gente, né? Como cidadão, né? Mas eu acho assim, ó, o maior erro da minha vida foi quando eu subo do sub-20 para o profissional no Guarani, o técnico era o Eli Carlos. Nessa época, eu subi um pouco antes, mas nessa época era o Eli Carlos, porque eu sou emprestado para o mundo árabe e volto. Eu faço um gol de esquerda no Palmeiras, de fora da área, no Zete. E aí a gente pega o Corinthians, eu faço 2 gols, um de voleio e um de cabeça no escanteio, numa cobrança do Neto. E aí os caras do Guarani falaram, achamos o novo Evair. Porque o Evair tinha acabado de ser vendido. Esse cara é meio atacante. Por quê? Porque eu fazia gol. Eu, como meio atacante, tenho 140 gols na minha carreira. É muita coisa. Juntando desde sub-17 até profissional. Mas tem Eu, como que não tem. volante, fazia 7, 8 gols no campeonato. Eu era batedor de pênalti, enfim. E aí, eu durante muito tempo fui como meia. E nós tínhamos grandes meias no Brasil. Quando a minha posição, e meu pai falava isso para mim, Wagner, vai jogar de volante. A concorrência tá alta. Você de volante tem outro jogo. Mas eu, na ambição de fazer gol, eu me mantive ali quando no final da carreira eu venho jogar de volante. A minha carreira dos 30 aos 38, quase, ela é melhor do que dos 20 aos 30. Olha só, porque o seu quando eu auge venho jogar de físico... volante, eu começo a jogar muito mais fácil. Mas enfim, fase de treinador. Eu até estava com ele hoje. O Mauro Silva é meu grande amigo, irmão, parceiro de muito tempo. Desde a época do Guarani, que a gente morava junto na arquibancada. Um volantaço, né? Volantaço. Quando eu assumo o Paulista de Jundiaí, eu ligo para ele está no La Corunha. Ou ele tinha encerrado a carreira. Mauro, eu preciso saber o que o Irureta faz nesse time, que a marcação de vocês... Aí ele falou, Wagner, é assim, assado, pá. Falei, eu vou deixar o Paulista desse jeito. O Paulista, eu fiquei 3 anos no Paulista, nós não perdemos de nenhum time grande em Jundiaí em 3 anos. Eliminou o Palmeiras em 2006. Eu tenho quase 50% de aproveitamento no Paulista. O Paulista jogava com a linha. 50% com um time do tamanho do Paulista é muita coisa. Agora, eu tinha jogado no Paulista até 2003, aí eu saio, volto como treinador em 2004. 2005 eu chamo todos os meus amigos, entre aspas, que jogaram comigo em 2002, 2003, para voltarem para o Paulista. Porque eu sabia que eles entenderiam aquilo que eu queria. Porque eu era o capitão do time nessa época. Aí eu monto um time que joga com linha alta e que todo mundo passa a linha da bola. Então eu dava o treino tático, perdia a bola, apitava, os caras tinham que passar a linha da bola em 6 segundos. Ninguém fazia isso no Brasil naquela época. Transição defensiva. Transição defensiva o mais rápido possível.
Então eu comecei a ver os jogos, aí ele me mandou alguns jogos do La Coruña, que o La Coruña tinha tido auge, Sim. batia de frente com o Real e com o Barcelona, Foi quando campeão não ganhava. espanhol. Foi. Acabou. Foi semifinalista de Champions League. É isso mesmo. Quem era o técnico? Irureta, boa parte. Mas tiveram outros treinadores, até mesmo o Carlos Alberto Silva passou lá. Uhum. Enfim. Mas o que me chamava a atenção era o time do Irureta. Que uma vez o Djalminha teve um desentendimento com ele. Lembra? Falam que ele não foi pra Copa por isso. É. E aí o Mauro me passou as coordenadas. A gente treina dessa forma, faz isso, isso, isso. E eu estava começando. E eu, durante uns 5, 6 anos, meus times jogavam assim. Linha alta, pode jogar bola nas costas, goleiro fora do gol. 2004. Goleiro que sabia jogar com os pés. E velocidade. Velocidade pelos lados, cruzamento, perdia a bola, passava a linha da bola. Então, o adversário, naquela época, ele enfrentava um paulista toda vez com 11 jogadores na frente dele. Ah, você faz isso hoje? Os conceitos mudaram. Naquela época, o campo era jogado em 50, 60 metros. Eu digo de utilidade. Antigamente 70, depois foi diminuindo para 60, 50. Hoje o jogo é jogado em 30. Uhum. Então, se eu quiser passar a linha da bola, o cara vai dar um tiro de 10 metros. Não cabe mais Não isso. dá mais. Talvez vai ser ressignificado lá na frente, porque o futebol é cíclico. Muda muito. Ele muda. rápido. O 4-3-3, o 4-4-2 que virou o 4-3-3 é usado hoje a 4-1, 4 é a mesma coisa. Uma coisa. Tá? Então, o Paulista surpreendeu, eu fui pro Vitória, fiz isso no Vitória, o Vitória bateu lá segundo colocado no Campeonato Brasileiro, depois caiu um pouco de posição, fui pro Santos, fiz isso no Santos, no começo, aí depois por característica a gente não conseguiu manter, e aí eu fui, até que chegou uma hora que eu falei, preciso mudar, vou começar a jogar com linha baixa. Aí pego alguns times, Atlético Paranaense, Vitória na minha volta para lá para salvar do rebaixamento. Linha baixa, velocidade. Linha baixa, bola nas costas, velocidade. Até que eu vi o jogo da Laú com o Flamengo no Engenhão. O Flamengo tomou 4-0, não viu a cor da bola. Falei, eu quero isso para mim. Vou estudar isso daí. Estudei os conceitos que são do Bielsa. Total. E quando eu vejo jogos do Bielsa, fica muito claro para mim. Eu vi esse último do Brasil e Uruguai, eu não vou citar nomes, mas ele marcava todo mundo na saída de bola do Palmeiras, do Brasil, da seleção, e deixava um volante livre. Se vocês tiverem a curiosidade depois de ver quem era esse volante, que era um volante que não tinha passo para frente. Ou seja, marco individual na frente e deixo um livre para ter uma sobra atrás. Eu, muitas vezes, e eu vou abrir aqui para vocês, eu marco sem sobra atrás. Eu subo o bloco todo e não deixo jogar. Essa é a minha última ressignificada. Então, arriscado, né? Porque se há um desencaixe... Totalmente. Acabou. Mas não há desencaixe porque eu treino. Eu treino insistentemente. E aí, o cara, quando sabe que vai desencaixar, ele faz a falta. E aí, o que eu te pergunto é o seguinte: tendo se baseado nesse jogo, nesse jogo do Sampaoli, que é um bielcista, fala disso com muito orgulho, tendo essa visão do Bielsa, já te bateu curiosidade de conversar com esses caras, conhecer esses caras, essas figurinhas que você trocou com os outros técnicos, trocar com esses caras também? Então, o Sampaoli é intragável, eu nem gostaria. O Bielsa, eu gostaria de conversar com ele, porque o Bielsa me parece assim, um cara meio maluco mesmo, esse louco aí, ele é meio... né, Matusquela, assim, né? Às vezes você olha para ele, ele tá tendo aquela visão assim, mas o cara é gênio. E todo gênio é assim. Então eu gostaria de conversar com ele. Eu já pensei em ir para Argentina, agora Uruguai.
e ir lá e bater na porta dele e falar, eu vim aqui para tentar entender algumas coisas e trocar informações. Ah, do caralho. Tomara que isso dê certo. E isso não está fora de cogitação. É de uma humildade absurda. Muito legal. Mas assim, mas o cara é maior do que eu, e eu sei disso. E eu quero saber o porquê que ele faz isso. Enfim, então nesses Legal. 21 anos de futebol, eu já mudei 3 vezes a forma de jogar. E daqui a pouco eu vou mudar de novo. Porque eu não gosto de posse de bola e eu falo isso para os meus jogadores, eles ficam loucos. Falei, posse de bola, a gente já nasce sabendo fazer. Quem joga futebol sabe ter posse de bola. Só tocar. A posse de bola você não precisa treinar. Ah, vou treinar a posse de bola? Aí o cara treina a posse de bola botando 10 contra 7. Até quem não sabe jogar, tem 3 jogadores a mais. Aí você está cansando quem está marcando. Então eu não treino. O teu jogo é jogo direto. Meu jogo é assim, ó. Eu lembro. Aonde que é o meu alvo? É aquela porta, eu vou dar no meio daquela porta. Como eu vou chegar naquela porta? É pelo lado, é por dentro, é com bola alçada. Tem um teste no futebol que chama teste do pi, que os atletas na minha época faziam muito, hoje já não é mais usado. Você sai de um ponto que a hora que você chega no outro cone, porque tem 2 cones, assim, são vários cones, mas você começa num e depois você vai passando para os outros. Você tem que chegar lá em tantos segundos para dar o pi. Então você começa a acostumar. Pi, 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 que é um teste de resistência física. Um metrônomo, né? É. Aumentando a... Eu costumo dizer assim, o meu time faz o teste do pi. Ele provoca o adversário a começar a não chegar lá porque não está preparado. O meu time é intenso para isso. Eu procuro fazer. Às vezes a gente não consegue. Mas o próprio Bielsa e o São Paulo são 2 modelos que valorizam bastante a posse, né? Valorizam a posse e isso eu não tenho deles. Entendi. Eu peguei deles... A marcação, o sem bola, o com bola, você prefere um jogo mais direto. E aí o com bola é o quê? Klopp? O que você... Então, eu com bola e esperando para contra-atacar, Klopp. Eu gosto também daquele que está no Barcelona, que me fugiu. O Hans Flick, que fez uma campanha memorável no Bayern. Eu meteu 8 no Barcelona. Ele meteu 8 no Barcelona. Então assim, ó, eu tenho algumas coisas do Klopp, algumas coisas do Mourinho, algumas coisas... Eu pego essas informações e tento achar uma maneira de implementar na minha metodologia. Sim. Então, a marcação alta é do Bielsa, você já sabe. A posse de bola do Bielsa não me interessa. Não me interessa. Ah, o meu goleiro arrisca passe dentro da pequena área? Não. Não. Porque se eu tomar o gol, eu vou ser xingado de burro. E eu não quero tomar gol. Então, assim, a minha saída de bola, eu gosto de sair com a bola no chão, porque eu era um jogador técnico. Mas tudo tem limite. Ficar dando tapinha na bola dentro da área. Eu concordo totalmente. Você acha que o Diniz é o técnico mais diferente, mais autoral que surgiu no Brasil nos últimos anos? Eu acho. Por esse estilo? Eu acho, e eu posso falar com muita propriedade do Diniz, porque fui eu que lancei o Diniz. A gente estava falando do Neymar. Quando um amigo meu, Mauricinho, ex-ponta do Vasco, né? Mauricinho, Roberto e Romário, assumiu como presidente do Votorati, ele me ligou e falou, pô, Mancini, eu preciso de um treinador. E o Fernandinho tinha acabado de me falar que estava fazendo faculdade de psicologia e queria, porque ele foi meu jogador no Paulista. Eu falei, leva o Fernando Diniz. Aí ele levou, enfim, deu certo. E eu já falei isso pro Diniz também. Eu acho que o Diniz precisa ter uma outra maneira de jogar também. Que eu vi o Cruzeiro um pouco diferente. Eu acho que ele tentou fazer alguma coisa assim. Porque só baixo para atacar, todo mundo está assistindo todo mundo. Não. Eu começo no campeonato hoje, daqui 10, 11, 12, 13, 14, 15 jogos, todo mundo já viu tudo que eu tenho. Eu tenho que ter variações. Não que ele não tenha, mas ele é tão fiel aos conceitos dele, ele não está errado.
Ele tem os conceitos dele. Ele é um grande treinador. Ele é um cara vitorioso, pô. Senão ele não teria ganho a Libertadores. Sim. E outras coisas. Mas eu acho que ele também precisa marcar um pouco alto. Porque isso vai torná-lo ainda melhor. Assim, essa é a minha visão, é a minha opinião. Tá? Assim como eu procuro fazer no meu trabalho. Tem épocas que eu falo, eu vou jogar assim. E eu treino meu time para aquilo. Agora, o mais importante disso é quando você mostra para o teu jogador que você não está treinando por treinar. Eu estou treinando o que eu vou fazer no jogo. E aí, quando acontece, o cara deve ficar... O cara sabe